Gurizada, o negócio é o seguinte, as circunstâncias do jogo em Fortaleza afetaram e prejudicaram o planejamento do técnico Mano Menezes para a partida de volta da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pelas quartas de final do torneio, o Internacional recebe o Melgar e precisará vencer o time peruano para confirmar passagem à fase semifinal. A gente fala sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da Golden Token Brasil. Tu investe em poupança, não vê o teu dinheiro crescer? Ou tu estás inseguro porque colocou o teu dinheiro na bolsa de valores, aquela montanha russa, perde, ganha, perde. Hora de investir no bilionário mercado de pedras preciosas, de minérios. Chega na Golden Token Brasil e diz que é aqui, através do canal do Meneghetti, que terás premiações conforme o tamanho do teu investimento. Camisetas oficiais da dupla Grenal, iPhone e até mini barra de ouro. Na descrição deste meu vídeo, todos os acessos à Golden Token Brasil. A partir de R$700, com rentabilidade mensal que começa em 4%. Tá fazendo o quê? Vai investir na Golden Token Brasil para ver o teu capital crescer. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala da missão do Inter num ambiente de desconfiança depois do desastre em Fortaleza. Abre aspas para Mano Menezes. Estamos envergonhados com o resultado e com a atuação. Fecha aspas. Foi a primeira manifestação do técnico colorado depois do Fortaleza 3, Inter 0. Inter durante quase 70 minutos com um jogador a mais. E seguiu o Mano. Quem olhasse o jogo, parecia que o Fortaleza estava com 11 e nós com 10. Fecha aspas. Já coloquei vídeo aqui no meu canal na noite deste domingo te contando como o Internacional conseguiu tomar 3-0 do Fortaleza, time que está lutando apenas pela permanência na Série A do futebol brasileiro. E eu fiz na sexta-feira, também aqui no meu canal, um vídeo te falando de como este jogo com o Fortaleza estaria linkado à partida da próxima quinta-feira. O Inter receberá o Melgar no Beira-Rio, jogo de volta nas quartas de final. Na primeira partida houve um empate 0-0 e atenção, o Internacional não tem nenhuma vantagem, exceção feita ao fato, que chega a ser relevante, de decidir a vaga em casa. Mas do ponto de vista matemático, as duas equipes chegam em igualdade. Quem vencer, vai adiante. E se empatar, decisão nos pênaltis. Não queria Bustos e Alan Patrick até o final do jogo, disse Mano Menezes. Ou seja, o jogo em Fortaleza, as circunstâncias, o contexto e a necessidade de mudança da equipe no intervalo, colocando os titulares, colocando o Tailson, que é uma espécie de 12º jogador do Internacional, mantendo Bustos e Alan Patrick até o final da partida, estragaram o que Mano Menezes havia pensado neste momento de desgaste do Inter, que vai a Lima, vai a Arequipa, joga na quinta, volta, fica em Fortaleza, joga no domingo, volta de madrugada para Porto Alegre e na quinta-feira já tem um jogo decisivo, jogo preponderante para a temporada colorada. O Inter alimentando o sonho de chegar à final da Copa Sul-Americana. Mas, importante, precisará vencer o time do Melgar. O que o Mano havia projetado, pelo que ele deu a entender na coletiva? Ele começou o jogo com 3 titulares, Bustos, Vitão e Alan Patrick. Ele substituiria o Bustos, tanto é que o Inter chamou o Everton de Porto Alegre para ficar no banco de reservas, e também o Alan Patrick, a 10, talvez 15 minutos do segundo tempo. Não pôde. O Inter começou o jogo perdendo, mas o Inter tinha um jogador a mais. Mesmo com o 0-1 no placar, o Internacional teria plenas condições de virar o jogo e permanecer numa situação boa na tabela do Campeonato Brasileiro, menos distante das equipes que começam a despontar, como o Palmeiras, como o Fluminense. Enfim, não conseguiu, ele teve que forçar. Ou seja, o jogo e o contexto em Fortaleza prejudicaram o planejamento da comissão técnica colorada. Mano Menezes, nessa entrevista coletiva, manifestou preocupação com a situação de Alan Patrick, que ele havia estipulado trabalhar 45, no máximo 60 minutos. Confirmou que Brian Romero será o centroavante. Alemão, eu lembro, está suspenso. Foi expulso lá em Arequipa no primeiro jogo. Havia uma dúvida se David, se Pedro Henrique pela direita e Wanderson.
Não, o Mano foi taxativo. Brian Romero, há diferenças. O alemão é um jogador de força física, o Brian Romero é um jogador de profundidade e movimentação. E garantiu que as coisas vão funcionar na quinta-feira, o torcedor poderá ir até o estádio. E aí eu começo a opinar colocando o seguinte para vocês. O Internacional criou um ambiente de desconfiança. Ao tomar 3-0 deste Fortaleza, jogando mais de 2/3, se a gente acrescentar aí os minutos que há depois do tempo normal, mais os acréscimos, o Internacional jogou quase 70 minutos com 11 contra 10 com o Fortaleza, que teve o Romarinho expulso aos 29 do primeiro tempo. E mesmo assim perdeu por 3-0. O Inter gerou um clima de desconfiança que poderá, se transformado pela comissão técnica e pelos dirigentes, servir de alerta, de luz vermelha no painel colorado. Porque o Internacional foi muito mal em Fortaleza, o Mano usou o termo envergonhado, e o Internacional protagonizou um fiasco, um vexame, tomar 3 com um jogador a mais contra uma equipe que está lutando apenas pela permanência na Série A. E aí eu acrescento o seguinte, esse time do Melgar, embora um emergente, o clube seja um emergente no continente sul-americano, não é um time ruim, desprezível. Esse time é bem treinado pelo argentino Pablo Lavagem, tem um bom centroavante, o também argentino Bernardo Cuesta, que deu trabalho no primeiro jogo. Não é jogo jogado. O Internacional poderá até nas circunstâncias do jogo alcançar uma goleada. E alguém ia dizer, viu, Menegas? Tu estava dizendo que o jogo era difícil? Tá aí, o Inter enfiou 4 ou 5. Mas eu digo para vocês, não é esta uma tendência. O Melgar vem aqui para jogar pelo resultado, vai se fechar, vai especular no contra-ataque, o Internacional terá que tomar a iniciativa e nem sempre que precisou tomar a iniciativa teve êxito. Há exceções. Colo-Colo. O Inter havia perdido o primeiro jogo por 2-0, agora empatou. Está numa condição muito mais confortável, muito menos tensa. Mas aí vem esse 3-0 do Fortaleza, que, de novo, pode servir de alerta. Pode ser um ponto no radar colorado para, opa, alto lá. Nosso time não é um timaço ainda, não estamos prontos. Temos, como disse o Mano Menezes, que jogar sempre com a corda esticada. O time do Melgar é um bom time e esta vaga ainda não está decidida. Se o Inter entrar em campo com este sentimento que permeia boa parte da torcida e de alguns jornalistas, o Inter corre sérios riscos nesta quinta-feira. Atenção ao que eu estou dizendo. O Inter corre, sim, riscos nesta quinta-feira. Tem tudo para encaminhar a vaga, mas precisará confirmá-la dentro de campo, jogando futebol com humildade, com o espírito de marcação que teve contra o Atlético Mineiro e com o êxito na frente que teve contra o Colo-Colo. E eu lembro, no jogo contra o Colo-Colo, em que o Inter precisava vencer por 2 gols para levar para os pênaltis ou por 3 para ir adiante, o Inter começou perdendo num gol de pênalti. O Inter começou com 0-1 e ainda assim teve forças numa mobilização muito grande que começa na arquibancada, chega na comissão técnica, passa pelos dirigentes, chega nos jogadores, o Inter conseguiu virar para 4-1. Nem sempre a história se repete. É bom que o Internacional esteja ressabiado com o que aconteceu em Fortaleza, que efetivamente sirva de alerta e que Mano Menezes consiga transformar este desastre de Fortaleza no Campeonato Brasileiro em sinal de alerta para o jogo da quinta-feira. O jogo não é fácil, o time do Melgar não é bobo e vem para buscar a classificação. O Inter é favorito? Não há nenhuma dúvida. Precisa confirmar jogando bem na quinta-feira no Beira-Rio. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. Agora a minha recomendação, para quem tem uma graninha, não precisa muito não, viu? A partir de 700 de capital, tu já pode investir na Golden Token Brasil. Na descrição deste meu vídeo, todos os canais de acesso. Manda o WhatsApp pros caras, eles vão te mostrar como tu pode fazer 4% de rentabilidade ao mês. Muito mais que a poupança, com muito mais segurança que a Bolsa de Valores. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.